Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no Enge.box. Galera, dando continuidade ao nosso estudo de integrais indefinidas, nessa aula a gente vai calcular a integral de 6 vezes x elevado ao cubo menos 2x dividido por x elevado na 2 terços de x. Aqui, galera, a primeira observação que eu quero deixar é que nesse exato momento a gente tem uma integral ou uma configuração aonde se a gente tentar comparar essa integral com as integrais que a gente tem na tabela de integração, a gente não vai conseguir encontrar nenhuma semelhança para que a gente tenha um norte na resolução dessa integração. Sendo assim, galera, a gente vai ter que manipular ela, porque a gente tem essa integral numa formatação, entre aspas, desconhecida, e a gente precisa levar ela para uma condição onde essa passe a ser conhecida e correspondente a alguma das integrações lá da tabela. Sendo assim, galera, dentro das operações matemáticas básicas, temos que o denominador ele pode ser separado para cada um dos termos que compõem ou uma soma ou uma subtração. Neste caso, temos a subtração de x elevado ao cubo e o 2x. Então, sendo assim, a gente tem que o x elevado na 2 terços ele vai passar para cada um dos termos dessa subtração. Sendo assim, teremos a integral de 6 vezes x elevado ao cubo dividido por x elevado na 2 terços, menos 2x dividido por x elevado na 2 terços dx. Aqui, galera, como a gente tem feito nas outras aulas, a gente vai aplicar a distributiva da integral. Assim, a gente vai poder calcular separadamente a integral de cada um dos termos, ficando assim com duas integrais, onde a primeira vai ser a integral de 6 vezes x elevado ao cubo dividido por x elevado na 2 terços dx, e a segunda integral, que será a integral de 2 vezes x dividido por x elevado na 2 terços dx. Apresentadas as integrais de cada um dos termos, a gente vai começar integrando separadamente a integral de 6 vezes x elevado ao cubo dividido por x elevado na 2 terços dx. Aqui, galera, aplicando a manipulação matemática como vimos em outras aulas, a gente pode passar o x presente no denominador multiplicando o 6x elevado ao cubo, desde que o seu expoente, ou seja, o 2 terços, passe a ter o seu sinal trocado. Ou seja, antes ele era positivo, e quando o x passar multiplicando o numerador, ele passará a ser menos 2 terços. E mais uma manipulação matemática que é extremamente importante e que a gente utilizou muito nas outras aulas, é a retirada do 6 de dentro da integração. Sendo uma constante, ela, como diz o nome, vai permanecer constante, e não vai ter a necessidade de participar da integração, uma vez que só nos interessa a variável x e tudo que está no entorno dele, ou seja, tudo que está multiplicando e se relacionando diretamente ao x. E dito isso, galera, a integral passará a ser 6 vezes a integral de x elevado ao cubo vezes x elevado na menos 2 terços de x. Aqui, galera, a gente vai permanecer com a base inalterada, porque a gente conserva a base quando tem uma situação de uma multiplicação e os seus expoentes a gente soma. Como aqui nessa situação a gente tem 3 mais menos 2 terços, mais com menos vai dar menos, então a soma passa a ser uma subtração. E resolvendo essa subtração, a gente sabe que o 3 tem em seu denominador o número 1. Ele fica implícito, mas ele existe, ele está ali presente. E sendo assim, a gente passará a ter a subtração de 3 dividido por 1 menos o 2 terços. Aplicando a subtração, a gente tem que os denominadores se multiplicam, ou seja, teremos 1 vezes 3, e aplicamos a multiplicação cruzada. Sendo assim, a gente tem 3 vezes 3 e o 1 vezes 2. 3 vezes 3 é 9, 1 vezes 2 é 2. 9 menos 2 é igual a 7. Logo dessa subtração, a gente vai ter como resposta 7 terços. E esse 7 terços, então, vai ser aplicado no expoente de x. E assim a gente passará a ter 6 vezes a integral de x elevado na 7 terços de x. Agora, analisa, galera. A gente não chegou numa situação conhecida, que era o principal objetivo das manipulações matemáticas que a gente aplicou? Sim, uma vez que a gente vai ter nas tabelas das integrações que a integral de u elevado na n du é igual a u elevado na n mais uma unidade, e esse n mais 1 divide u. Por se tratar de uma integral indefinida, a gente tem a soma de 1c a ser agregado na fórmula.
Essa fórmula e isso tudo com relação à soma do C a gente já explicou nas aulas anteriores. Agora, fazendo um comparativo dessa fórmula com o que a gente obteve com as manipulações matemáticas para integração, a gente percebe que o U vai corresponder a x e o N, que é o expoente, vai corresponder aos 7 terços. Tendo U, tendo N, a gente só precisa aplicar a fórmula. Sendo assim, o 6 permanecerá inalterado porque ele é uma constante e está fora da situação de integração. E a gente tem que no expoente de x, a gente vai somar uma unidade aos 7 terços. E esse 7 terços mais 1 cairá como denominador de x. E a gente não pode esquecer de colocar mais c. Agora, resolvendo a soma de 7 terços mais 1, como mencionado anteriormente, esse 1 ele não apresentava um denominador. Ou seja, a gente sabe que existe um 1 implicitamente no denominador de 1. Logo, a soma de 7 terços mais 1 dividido por 1 será igual à multiplicação de 3 vezes 1 no denominador e a soma da multiplicação cruzada. Ou seja, a gente vai multiplicar o 7 vezes o 1 do denominador e o 3 vezes o 1 do numerador. Assim, a gente tem que 7 vezes 1 é igual a 7, mais 3 vezes 1, que é igual a 3, e no denominador também, 3 vezes 1 é igual a 3. 7 mais 3 é igual a 10, dividido por 3, e com isso a gente tem como resposta dessa soma 10 terços. Aplicando 10 terços agora no expoente e no denominador, a gente passa a ter 6 vezes x elevado a 10 terços, dividido por 10 terços mais c. O 10 terços presente no denominador, ele pode passar multiplicando desde que seja invertido o seu numerador e o seu denominador. Ou seja, antes a gente tinha como numerador o número 10 e como denominador o número 3. Aplicando essa manipulação, passaremos a ter que o 3 passará de denominador para numerador e o 10 passará de numerador para denominador. O 6 e o 10 são divisíveis por 2. E fazendo essa aplicação, temos que 6 dividido por 2 é igual a 3 e que 10 dividido por 2 é igual a 5. Logo, a integral de 6 vezes x elevado ao cubo dividido por x elevado na 2 terços de x será igual a 9 quintos vezes x elevado na 10 terços mais c. Esse 9 se originou da multiplicação do 3, quando a gente dividiu o 6 por 2, com o 3 que já estava no numerador. Tendo posse agora do resultado da integração do primeiro termo, passaremos a calcular a integração do segundo termo, onde o segundo termo, relembrando, é a integral de 2x dividido por x elevado a 2 terços de x. Aqui, galera, da mesma forma como aplicamos anteriormente para o primeiro termo, a gente vai subir multiplicando o denominador com o numerador. Desde que, não esquecendo, a gente altere o sinal do expoente do denominador. E o 2, que multiplica o x no numerador, passará para fora da integração, uma vez que ele é apenas uma constante. Sendo assim, a gente passará a ter 2 vezes a integral de x elevado a 1 vezes x elevado a menos 2 terços de x. Aqui, galera, a gente conserva a base e soma os expoentes. Como dito anteriormente, a gente tem um número negativo, logo essa soma se tornará uma subtração. E agora, calculando a subtração apresentada no expoente de x, a gente tem 1 dividido por 1 menos 2 terços. Aqui, galera, os denominadores se multiplicam e a gente aplica a multiplicação cruzada. Assim, passaremos a ter a multiplicação de 1 vezes 3 no denominador, 1 vezes 3 no numerador, menos 1 vezes 2 também no numerador. 1 vezes 3 é igual a 3, 1 vezes 2 é igual a 2. Logo, teremos 3 menos 2 dividido por 3. 3 menos 2 é igual a 1. Logo, teremos como resultado dessa subtração o valor de 1 terço. Aplicando 1 terço no expoente, passaremos a ter que a integral será 2 vezes a integral de x elevado a 1 terço dx. Aqui, novamente, passamos a ter a configuração de uma integral conhecida dentro das tabelas de integração, onde a gente vai aplicar a mesma fórmula que a gente aplicou anteriormente para a integração do primeiro termo. E fazendo um comparativo dessa fórmula de integração com a integral que obtivemos a partir das manipulações matemáticas, concluímos que o u corresponde à variável x e o n, que é o expoente de u, corresponde ao expoente de x, ou seja, n é igual a 1 terço. Tendo u e tendo n, vamos aplicar a fórmula, onde temos que 2 vezes a integral de x elevado a 1 terço de x
será igual a 2 vezes o x elevado na 1/3 mais 1. E esse 1/3 mais 1 passará dividindo x. E não esquecendo, temos o mais c. Aqui, galera, próximo passo é calcular a soma de 1/3 mais 1 dividido por 1, onde no denominador teremos a multiplicação de 3 vezes 1 e no numerador teremos a soma das multiplicações cruzadas, onde temos 1 vezes 1 mais 1 vezes 3. 1 vezes 1 é igual a 1, 1 vezes 3 é igual a 3. Logo, no numerador temos 1 mais 3 dividido por 3. 1 mais 3 é igual a 4. Logo, a resposta para essa soma será igual a 4/3. Substituindo 4/3 no lugar do expoente de x e no seu denominador, passaremos a ter 2 vezes x elevado na 4/3 dividido por 4/3 mais c. Esse 4/3, como foi feito anteriormente, passará para fora do denominador multiplicando, aonde a gente vai inverter o numerador com o denominador. O 2 e o 4 são divisíveis por 2, sendo que 2 dividido por 2 é igual a 1 e 4 dividido por 2 é igual a 2. 1 vezes 3 é igual a 3. E como no denominador sobra o 2, passaremos a ter que a integral de 2x dividido por x elevado na 2/3 de x é igual a 3 meios de x elevado na 4/3 mais c. Agora, galera, tendo posse do resultado das integrações de cada um dos termos isoladamente, a gente deve recompor a integral inicial, onde após as manipulações pertinentes, a gente obteve que a integral de 6x elevado na 3 menos 2x dividido por x elevado na 2/3 de x passou a ser igual à integral de 6 vezes x elevado ao cubo dividido por x elevado na 2/3 de x menos a integral de 2x dividido por x elevado a 2/3 de x. Recompondo essa integração, a gente tem como resposta 9/5 vezes x elevado na 10/3 menos 3 meios vezes x elevado na 4/3 mais c. Aqui, galera, eu saliento mais uma vez algo que eu salientei na aula anterior, que sendo c relativo ao fato dessa integral ser indefinida, a gente não precisa repetir os c's que surgiram em cada um dos termos isoladamente, após a aplicação de suas respectivas integrações. Quando a gente vai recompor a integral inicial para obter a resposta final, a gente precisa considerar apenas um c. E olhando para essa resposta, galera, ela já é satisfatória. Porém, a gente pode melhorar esteticamente ela, fazendo com que o x elevado a 10/3 passe a ser a raiz cúbica de x elevado a 10. E o x elevado na 4/3 passe a ser a raiz cúbica de x elevado na 4. Logo, finalizando a questão, a gente vai ter que a integral de 6x elevado ao cubo menos 2x dividido por x elevado na 2/3 de x será igual a 9/5 vezes a raiz cúbica de x elevado na 10 menos 3 meios vezes a raiz cúbica de x elevado na 4 mais c. E assim, galera, chegamos no fim desta aula. Eu espero que vocês tenham compreendido as manipulações e as operações que a gente aplicou, tanto de integração quanto as manipulações matemáticas que a gente vê no decorrer do ensino fundamental e ensino médio. E se caso surgiu alguma dúvida, vocês também podem deixar abaixo que logo, o mais breve possível, estarei tirando cada uma das dúvidas. Galera, uma ressalva que eu faço ainda com relação a essa questão é que ela não é difícil, porém ela é bastante trabalhosa, principalmente por ter somas e subtrações entre frações. Mas como vocês conseguiram perceber, não é difícil. O importante também é que vocês consigam entender e compreender que a resolução de qualquer expressão matemática parte do princípio de você trazer algo que não é conhecido, ou que você domine menos, ou que você não tenha domínio, para uma situação em que você passe a ter domínio. Ou seja, trazendo para este exercício, é o mesmo que eu trazer de uma formatação de uma integral que a gente não conhece e não sabe como calcular, e levar essa integração para uma condição que a gente já tenha domínio e conhecimento para conseguir resolver de forma satisfatória. Dito isso, galera, eu fico por aqui. Meu nome é Leonardo Felipeto e esse é o Eng.Box.